Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Alô? Oi, bom dia, Glauco. Fausto, ontem o plenário do Senado aprovou aí por unanimidade, 80 votos, contando aí que o presidente da casa não vota, o PL 873, que amplia o alcance do auxílio emergencial para mais categorias de trabalhadores. Também, entre outros pontos, determina aí a possibilidade de recebimento sem o CPF. Enfim, como é que você viu a aprovação desse projeto nesse momento da pandemia do coronavírus, Fausto? Foi importante, Glauco. Foi importante e foi mais uma vitória aí do movimento social organizado. Tinha muitas categorias envolvidas nisso, muitos sindicatos envolvidos nisso, um papel fundamental ali da CONTAG, né, ou seja, da confederação que representa os trabalhadores da agricultura familiar, entre outros, né, e eu acho que foi uma vitória fundamental. Ela vai para a sanção presidencial agora, mas corrige alguns problemas que tinha com relação à legislação do abono emergencial, e deixa mais claro algumas categorias que têm o direito de receber esse benefício, e muda algumas coisas que fazem muita diferença. Bem, vou colocar duas coisas muito rápidas. Uma delas é que altera aquele limite de 28 mil do imposto de renda de 2018, então a família não tem a relação mais com o imposto de renda de 2018, ele tem relação a partir de agora com relação ao imposto de renda de 2020. Ou seja, o que acontece? Se a pessoa em 2018 teve um rendimento acima de 28 mil, que era um ano que não tinha nada a ver com a pandemia, mas ela está sem renda nesse momento, ela pode receber o benefício. E ao mesmo tempo, se por algum motivo este ano ela tiver o rendimento acima dos 28 mil, aí ele acaba sendo abatido na declaração do imposto de renda ano que vem. A outra questão também fundamental é que ele compreende agora o homem, né, o homem monoparental, ou seja, aquele trabalhador que cuida da sua família sozinho, ou seja, tem os seus filhos, que também possa receber a cota dobrada, ou seja, a cota de R$ 1.200. Isso já estava valendo para as mulheres, e agora passa a valer também para os homens que cuidam da sua família sozinhos ali, como único chefe de família. E do ponto de vista de ampliação de quem vai ter acesso ao benefício, seja porque deixa mais claro, seja porque introduz novas categorias, é bastante significativo. Eu vou rapidamente dar uma passada aqui em todos os que passam a ter direitos agora e que não tinham, né? Então começa com os pescadores, profissionais artesanais, aquicultores, catadores de caranguejo, etc., agricultores familiares, arrendatários, extrativistas, silvicultores, todo esse pessoal vinculado à reforma agrária, aos quilombolas e aos povos tradicionais aí. Nós estamos falando aí, principalmente aqui das comunidades indígenas. Trabalhadores de artes, cultura, e aí diversas áreas, né, passando pelas linguagens, incluindo os intérpretes, técnicos de espetáculo, e aí os teatros estão parados e etc., todo o pessoal vinculado aos catadores, às cooperativas, à economia solidária, então esse pessoal também passa a entrar agora como beneficiário do sistema, do abono, taxista, mototaxista, motorista de aplicativo, motorista de transporte escolar, que muita gente tinha esquecido, né, que esse pessoal está sem trabalhar agora, em especial porque as escolas estão fechadas, motoristas de ônibus, caminhoneiros, entregadores de aplicativo, diaristas, cuidadores, babás também estão incluídos, agentes de turismo, guias de turismo estão agora incluídos, os seringueiros, tem o pessoal vinculados às igrejas, então ministros de confissão, profissionais assemelhados aí em relação às religiões, que as igrejas também estão fechadas, os profissionais autônomos de educação física, e aí a gente tem aí um pessoal grande, importante, vinculados aí a preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo esse pessoal é vinculado a essa economia do esporte que também está parado, os vendedores ambulantes, né, os diversos, barraqueiros, camelôs, artesãos, garçons também foram contemplados, incluiu as manicures, pedicures e o conjunto de trabalhadores
aí da beleza, que nesse caso a sua grande maioria ou é MEI ou é informal, e eles estão todos parados nesse momento. Ainda tem empreendedores independentes de vendas diretas, né? A gente tem muita coisa aí do marketing individual, vendedor de porta a porta, como por exemplo o pessoal lá do Tupperware, né? O pessoal vinculado às vendas de catálogo. Ainda tem um dado importante que são os sócios ativos de empresas que não que estão inativas, né? O que isso significa? Muitas vezes o sujeito há um tempo atrás tinha uma empresa, ou ele era sócio de uma empresa e essa empresa já está fechada há muito tempo, ou seja, já não tem renda. Isso é muito comum no Brasil, uma vez que abrir empresa é muito rápido, mas fechar empresa no Brasil demora muito tempo. Então você tinha muita gente parada em cadastro desse tipo, então e absolutamente sem renda nesse momento. Então foi ampliado para esse grupo também. E alguns professores que estão também sem os professores independentes, né, esses professores livres, eles também estão parados. Então, assim, é uma ampliação importante de um benefício que a gente vem lutando desde o começo por ele e que a gente tem uma avaliação que a medida aprovada ontem no Senado, ela dá um pouco mais de segurança, inclusive, para esse monte de cadastros que estavam em dúvida agora se pagavam ou não pagavam. E como a gente vinha defendendo, pague-se agora e depois a gente avalia melhor o que é, com quem tem, quem não tem direito de fato. Isso aí é um problema que a gente vai discutir pós-pandemia, até porque quem está na situação hoje sem nenhum tipo de renda tem muita pressa, né, Glau? Sem dúvida, Fausto, a gente ainda lembra que muita gente tem tido problema aí para conseguir a aprovação para receber o auxílio emergencial e fora problemas também com o aplicativo Caixa Tem. Agora, Fausto, eu queria que você comentasse aqui uma nota técnica do Diese, que foi divulgada na semana passada, intitulada "A Saúde Pública Precisa de Segurança e Não de Seguro". Uma nota técnica aí que aponta os gargalos técnicos, né? Não só técnicos, que fragilizam o SUS e também reduzem as possibilidades de enfrentamento à pandemia do coronavírus, tratando das condições, por exemplo, dos profissionais da saúde. O que mais diz essa nota técnica, Fausto? Bem, Glauco, a gente teve um cuidado de tentar dar uma olhada ali com relação ao que está acontecendo na saúde e tentar entender um pouco do que todo mundo fala com relação ao SUS e que é fundamental que a gente compreenda e entenda as contradições que nós estamos vivendo, inclusive agora, com o que nós estamos vendo em Manaus, a gente começa a compreender melhor quando a gente coloca os números em prática. Se a gente olhar para o orçamento da saúde, ele já ajuda a gente a entender um monte desses nossos problemas. Pós a chamada PEC, a PEC do teto, né? O que aconteceu com o orçamento da saúde? O orçamento da saúde foi recuando, de fato, né? Como você só podia elevar o orçamento no máximo pela inflação, para você ter uma ideia, o orçamento aprovado para 2020 na saúde, ele é equivalente ao orçamento de 2011, tá? Como se tivesse regredido quase 10 anos do ponto de vista de valores, né? Então, acho que isso é um dado para a gente ficar bastante preocupado do ponto de vista da disponibilização de recursos e que agora está impactando aí na questão do coronavírus. Um outro dado importante, Glauco, para a gente olhar um pouco, é como é que está distribuído um pouco os estabelecimentos da saúde. E ajuda a gente a entender um drama que a gente está vendo agora, onde estão as mortes do coronavírus. As mortes do coronavírus, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, ela tem classe, ela está se ampliando na periferia. E por que ela se amplia na periferia? Porque dos 300 mil estabelecimentos de saúde, né, para você ter uma ideia, a grande maioria está vinculada ao setor privado e não ao setor público. Então, se a gente olha para isso, é um bocado complicado a gente olhar como é que as coisas estão se encaminhando. E pior do que isso, elas também estão concentradas muito no Sudeste. E aí há uma diferenciação muito grande. A gente vai percebendo como que a lógica do negócio, a lógica da iniciativa privada, ela vai preponderando um sistema misto de saúde. Isso é um tanto quanto preocupante em momentos em que você tem uma falta, por exemplo, de equipamentos públicos de saúde. Acho que esse é um dado que a gente tem que pensar bastante, porque há uma discrepância muito grande e não é à toa que em regiões como Manaus, por exemplo, você está vendo o problema que a pandemia tem causado. E aí isso vai se dividindo um pouco na lógica também do número de trabalhadores, né? Nós temos 5,7 milhões de trabalhadores vinculados aos serviços de saúde. Desses, só 2,7 estão vinculados ao SUS. E esses ainda vinculados ao SUS, só um terço de fato são estatutários, com uma renda ali, em média, de 3 salários mínimos. Ou seja, o profissional da saúde,
está basicamente hoje, uma grande parte dele vinculado ao setor privado, a grande maioria deles recebem relativamente baixo. Quem está no SUS está vinculado, a grande maioria, nos municípios, então tem salários menores e não tem estabilidade de emprego. Então, assim, a gente tem uma longa discussão a ser feita no Brasil com relação a esses profissionais. É fundamental o Dia da Saúde, que as pessoas vão nas portas, ali nas janelas e batam, né, e aplaudam. Eu acho que tudo isso é importante do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista real, a gente precisa um novo olhar sobre a saúde, que passa por investimento, que passa por investimento público, que passa por uma ampliação, de fato, dos estabelecimentos públicos de saúde. Para você ter uma ideia, Glauco, hoje nós temos alguma coisa perto de 50 milhões de pessoas caindo com planos de saúde. O que é isso? O que significa? De um lado, você está ampliando, você só tem 1/4 da população com plano de saúde e caindo, porque vai perdendo emprego, vai perdendo plano de saúde. Só que na outra ponta, 2/3 dos estabelecimentos de saúde são do setor privado. Então, olha só, você tem 3/4 da população sem plano que são atendidos por 1/3 dos estabelecimentos de saúde no Brasil. Então, a gente vai entendendo como foi sendo desconstruída uma visão pública de saúde e uma reconstrução de uma visão privada de saúde em que o SUS é só para o pobre. A gente não reverter isso urgentemente, acho que o coronavírus está mostrando para a gente o quanto um sistema como o Sistema Único de Saúde é fundamental e quanto nós precisamos valorizá-lo a partir de então. Certo, Fausto, lembrando aí, né, que a IC 95 acabou fazendo com que o SUS passasse numa situação de subfinanciamento para desfinanciamento, como você ressaltou quando a gente analisa aí o orçamento público. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.